Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast, do meu, do seu, do nosso, literalmente dizendo. Hoje estou aqui com meu querido amigo Gabriel e nós vamos falar de um assunto que é um desafio, que é falar sobre de luto ou celebrar a vida também, dependendo da perspectiva que a gente pode pensar. Porque o luto é uma resposta emocional automática e complexa que cada um de nós dá à perda de algo a alguém. E antes da gente entrar nos detalhes, eu passo a bola para o meu querido amigo Gabs. Gabi, como você chega, meu querido? Dani, boa tarde. Muito feliz, contente com essa jornada. Certa vez eu ouvi algo que me marcou. Algumas pessoas elas vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Um querido psiquiatra uma vez olhou para mim e falou: Gabriel, o luto é o preço que nós pagamos por ter amado algo ou alguém de verdade. Então, esse encontro ele é muito sensível, acolhedor, intencional e reflexivo. E muito bem colocado aí, Gabs, essa questão, né? De certa maneira, a- ou quem a gente escolhe amar vira parte do processo de enlutamento que a gente vive, né? E como vocês que nos acompanham aí e já percebeu, hoje nós estamos num formato diferenciado. Para quem está assistindo, vendo, nós estamos compartilhando uma apresentação aqui para ajudar quem quiser ver no YouTube ou mesmo no Spotify, seguir a nossa linha de raciocínio, né? Então, Gabs, o que que a gente pode falar a respeito de um livro que você trouxe aqui como guia para a nossa conversa aqui sobre a morte é um dia que vale a pena viver? Longe de mim querer ficar indicando livro para as pessoas que eu gosto, tá, Dani? Longe de mim. Esse é um tema que me pegou em meio à pandemia. Nós pensamos em finitude, ou até mesmo uma das vertentes da psicologia, que é a tanatologia, o estudo sobre a finitude, sobre a morte, sobre o luto. E a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela traz reflexões maravilhosas nesse livro. E eu pensei aqui algumas que eu vou compartilhar para você que nos ouve ou nos vê. Primeiro, cada dor é única. Nós respeitamos a subjetividade. Quem cuida do outro e não cuida de si acaba cheio de lixo. Eu não conheci uma pessoa que queria morrer. Ela queria parar de sofrer. A minha vida ficou cheia de sentido quando descobri que tão importante quanto cuidar do outro é importante cuidar de si. Sabe aquela generosidade funcional, Dani? Nós que nos debruçamos na psicologia positiva, a generosidade ela é uma característica de assinatura que nos ajuda a pensar de maneira coletiva, de maneira espiritual. Qual é o grande problema, Dani? Esse valor absoluto sobre a maneira que nós enxergamos a vida, ele se torna muito relativo quando nós conseguimos temperar, equilibrar uma virtude que pode ser, em alguns momentos, disfuncional, como a generosidade. Porque muitas vezes a pessoa, ao cuidar do outro ou da outra, esquece de si. Eu vou trazer aqui um recorte do jogo Jogado da Vida. Eu encontrei um amigo que mora nos Estados Unidos há 7 anos. Ele falou assim: Gabriel, é interessante você verificar que na vida existem pessoas que elas trazem o street smart e o book smart. Tem pessoas que trazem a sabedoria e a inteligência da rua de vida e tem pessoas que trazem a sabedoria, o estudo de livros, de artigos. E o que é interessante, Dani, recentemente o Joel J gravou um podcast com o André Fernandes, ele é um grande líder religioso, e o André Fernandes falou assim:
uma das coisas que marcaram a minha vida nos últimos anos foi o último story da Marília Mendonça, onde ela compartilhou comendo uma refeição mais nutritiva e foi o último story dela. E aí o que eu te pergunto, se a equipe, se os amigos soubessem que aquele era o último show, o último abraço, rapaz, eu até arrepiei aqui, bicho. Como será que seria o engajamento deles? Se ela soubesse que é a última comida, será que ela ia se debruçar em uma outra possibilidade? Então, Dani, o legal de estudar o processo de finitude ou buscar entender a morte, que até que se prove o contrário é uma das grandes certezas que nós temos, essa capacidade de perspectiva e contemplação, né, meu amigo? Sem sombra de dúvidas. Essa questão da finitude, né, e que para a gente é um mistério que está depois da morte, é algo que pode virar um motivador para que a gente viva melhor o hoje, aqui e agora, né? É, e até pensando, Gabs, nessa linha, como que a gente poderia pensar, então, uma vida que vale a pena ser vivida? O que está por detrás disso? Além dos likes, por exemplo, no post da Marmita Fit. Eu acredito, Dani, quando nós conseguimos contemplar as fases da vida, recentemente começaram a aparecer uns fio branco por aqui, sabe? Não sei se já aconteceu com você. Não, os meus estão caindo. Estou brincando, já de monte. Ó. Quem está E eu, assistindo conhece minha barba branca. eu comecei a observar, Dani, que tem muita gente viva que vive de um jeito morto, num processo automático. Tem muita gente buscando trabalhar, expandir. No Brasil, nós temos mais de 30 milhões de pessoas que sofrem com burnout. E como diz a nossa querida Luísa Camargo, preguiçoso, Zé Ruela, braço curto, não tem burnout. Só que a pessoa, ela acorda, às vezes, infelizmente, na fase final da vida, ou quando uma doença é, bate a porta. Por exemplo, Dani, tem um estudo que eu me debrucei. Você sabia que a cada 11 minutos uma pessoa é assassinada no Brasil? Não, não sabia. É um tema delicado, Dani, porque nós buscarmos esse equilíbrio entre entender o que gera sofrimento, entre entender as tristezas que foram superadas por alegria, o tempo de beber, de celebrar. Alguns fumam para refletir, outros se sentem realizados ou realizadas pelo trabalho. É aquela coisa, né, cara? O tempo passa, meu amigo. E se não houver temperança, se não houver clareza de entender que pode ser o último dia. Esse pode ser o último podcast. Eu gosto muito do livro bíblico de Eclesiastes, principalmente Eclesiastes 7, que fala que a tristeza ela faz bem para o coração, porque nos ajuda a recalcular a rota, nos ajuda a repensar esses momentos de euforia e entusiasmo. E o luto ele é delicado porque ele nos mostra algo ou alguém que nós amamos de verdade. Nós passamos por um luto quando saímos de uma empresa, nós passamos por um luto no término de relacionamento. E no seu caso, Dani, como você observa que a virtude, por exemplo, da temperança, da psicologia positiva, pode nos ajudar a passar por esses momentos difíceis? Como que é isso para você? Gabs, eu acredito que a questão vai da perspectiva que a gente exercita olhar as coisas, né? E claro que isso não significa fingir que não está doendo, fingir que não está sofrendo, fingir que não existe tristeza, na perda de alguém ou de algo, né? Porque o luto pode ser também pela perda de um trabalho,
pela perda de um objeto que era de estimação para você, né? Que sua avó te deu de presente, sei lá, alguma coisa assim, né? É, tudo isso, para mim, faz com que a gente possa parar e pensar e perceber valores que a gente dá na vida. Por exemplo, se eu perdi alguém que é importante para mim, eu posso parar e pensar: se eu estou sofrendo um luto pela perda dessa pessoa, significava que eu amava essa pessoa. O que fazia com que eu amasse essa pessoa? O que que essa pessoa me proporcionava? O que que ela me trazia quando eu estava com ela, que me transformava em uma pessoa mais feliz e alegre e potente do que sem ela por perto de mim? Isso faz com que a gente passe a refletir, a partir de uma perspectiva do que o outro me provê, quais são os valores que eu dou na minha vida. Então, pode gerar um autoconhecimento, inclusive, o luto, né? E quando eu passo a perceber que aquela pessoa me gerava esses valores que eu dou na vida, isso pode fazer com que, de certa maneira, essa tristeza possa vir a se tornar também uma expressão de amor, um sentimento de amor e até uma expressão de gratidão para com essa pessoa, pelo fato dela ter proporcionado tudo o que ela proporcionou na vida dessa pessoa que a perdeu, né? Então, no final das contas, ao exercitar esses pensamentos e ao perceber que existem várias fases que a gente passa até conseguir superar e lidar com essa perda, a gente pode se autoconhecer no processo, né? E isso não significa acelerar o processo, significa, de certa maneira, conseguir passar por ele de uma forma que isso te traga mais resiliência, isso te traga mais força, isso te traga mais sabedoria, isso te traga mais intensidade e intenção de, inclusive, passar a viver o que ainda se está disponível de uma maneira mais integral, mais intencional, mais atenciosa, para que a gente possa, inclusive, perceber que através dessa finitude a gente possa dar atenção ao que de fato tem valor. Essa é a perspectiva que eu tenho, meu amigo. E você? É um tema que nos emociona, né, Dani? Hoje, por exemplo, faz 7 anos que um colega de escola de samba faleceu. E eu lembro, na época, ele muito novo, de 13, 14 anos, assim, um menino promissor musicalmente. E no sábado eu estava tocando, tocava surdo, ele tocava caixa. Aconteceu uma situação dele para o hospital, detectaram um câncer. Em menos de 7, 8 dias, veio a realizar essa transição, essa passagem. Existe uma podcaster americana chamada Anna Sale, que ela fala que existem 5 temas que são difíceis de se conversar: dinheiro, família, religião, política e morte. Porque até trazendo um olhar da Brené Brown, é olhar a vulnerabilidade não como fraqueza, mas como uma força intencional de entender que o encontro ele pode ser algo tão maravilhoso, tão gostoso, como a última bolacha do pacotinho que você não vai ter mais. Esses dias eu estava numa reunião com uma mentorada e ela virou e falou assim: Gabriel, eu nunca me senti amada de verdade. Aí eu perguntei: qual é o seu conceito sobre amor? Será que você não está em algum momento numa percepção, buscando entender a intensidade da paixão e podendo, quem sabe, ressignificar? E o bom de mentoria é isso, mas pode sugestionar mesmo.
pode ressignificar esse amor como doação, não é só um amor eros, de desejar o que não se tem, mas é um amor filia, de presença, um amor de entrega, um amor ágape, de doação, que é muito próximo, né, do que um pai e uma mãe sente por um filho, uma filha. Então, Dani, olhar para esse tema é muito delicado, muito intencional. Tem um TED Talk que eu amo, que fala sobre as fases do luto, entre negação, barganha, que a aceitação pode levar anos. Mas tem uma coisa que eu amo, Dani, que eu ouvi uma vez de uma pessoa muito sábia. Na casa do justo, a morte ela promove esperança, porque foi alguém que honrou o seu chamado. O chamado é uma convocação. O chamado ele é maior do que só o ganha-pão, pagar os boletos, o ter os títulos na parede ou as medalhas. É a capacidade de entender, Dani, que se eu for, o que a Lorena vai fazer com 200 livros? Se eu for, o que fica para o Dani? Quando eu vim para Jaú, eu vim para São Paulo de Jaú, eu estou aqui há 23 anos, né? Eu tenho uma filhada de 22 anos que, em 22 anos, eu participei de 3 aniversários só dela. Nós lidamos com situações delicadas todos os dias. No dia 8 de janeiro de 2022, eu tive um assalto, onde em 80 segundos, quando você vê uma arma à frente da fuça, você fala, uau, tantos problemas, tantas coisas que nós, às vezes, perdemos a paz de espírito. Por isso que eu comecei a me debruçar sobre esse tema, Dani, sobre valorizar a finitude, sobre entender que são ciclos da vida, né, meu amigo? São ciclos da vida. E até pegando o gancho disso, que você tocou aí na questão da aceitação da finitude, né? Para quem está vendo as imagens, né? A gente está compartilhando na tela que nós podemos usar um processo. E isso tá compartilhado no livro, inclusive, né, Gabs? Que Sim, você sugeriu, exatamente. né? Sim, É, que existem 3 passos que você pode fazer para a questão da aceitação da finitude da nossa existência aqui, pelo menos enquanto corpo terreno, por assim dizer, né? Porque cada um de nós, com a nossa crença, podemos vir a acreditar que acontece alguma coisa específica conforme sua crença, né? Mas enquanto estamos aqui nessa vida, nesse corpo, e tal, primeiro passo a gente pode reconhecer que a vida acaba, pelo menos na Terra, por assim dizer. E o primeiro passo para a gente começar a resolver qualquer problema é ter a consciência e o reconhecimento que aquilo existe, né? Segundo passo é a aceitação de que, no caso, como estamos falando do luto, é aceitar que a morte existe. E essa aceitação pode fazer com que a gente passe a perceber que é algo natural e pode nos ajudar a aceitar que faz parte do viver, né? Isso pode fazer com que, de certa maneira, esse medo diminua. E, por último, nós podemos ir para o agradecimento ou para a gratidão, que é a história de reconhecer as coisas boas que nos acontecem e, a partir desse reconhecimento, expressar o agradecimento a quem nos trouxe aquele benefício, né? E até essa fragilidade da vida, né? Como o Gabs até comentou, a única certeza que se tem é que, estando vivo, um dia a morte virá, né? É, é algo fácil de de reconhecer, aceitar e agradecer? Não, mas é possível a gente desenvolver isso, né? É, então, assim, aqui está uma sugestão, por exemplo, uma técnica, até por assim dizer, que vai ao encontro da psicologia, que vai ao encontro do que o livro fornece aí de sugestão, né? E quando a gente pode olhar para além desses passos, pensando num significado da vida, Gabs,
que até o próximo slide, eu sei que você quer falar mais alguma coisa a respeito disso que a gente está mostrando agora, ou podemos já ir para a parte de significado da vida? O que eu amo na psicologia positiva é a capacidade de enfrentamento que o Seligman nos dá desde ali de 98, 2000. Poucas pessoas sabem que um dos primeiros estudos dele sobre o desamparo aprendido é por causa da morte envolvendo a depressão com o pai. Poucas pessoas sabem que ele tomou uma voadora da filha. Eu até falo isso no livro Pai Presente, onde ele foi chamado de papai rabugento. E o que eu acho lindo, Dani, nesse processo de reconhecimento, aceitação, essa capacidade que nós temos de criar uma perspectiva, de uma mentalidade de crescimento, olhar para a vida com mais sentido, tanto no que nos faz sentir, como direção. O professor Cortella comenta que propósito é tudo aquilo que eu escolho levar adiante. Então, nos últimos 5 anos, eu reduzi 95% bebida alcoólica. Nos últimos 5 anos, eu pelo menos faço uma caminhada de 30, 40 minutos a cada 2 dias. Eu me permito ler um versículo da Bíblia pelo menos uma vez por dia. Eu amo estudar os livros de Provérbios, porque não é o que nós falamos, é o que nós fazemos. Dani, o Jung, nosso amigo, né? Carl Jung, o grande pai da psicologia analítica, ele fala: você pode estudar, você pode ter MBA, você pode fazer parte de uma série de coisas, mas ao você encontrar uma alma humana, seja uma alma humana. Para você que está nos acompanhando, nós trouxemos aqui um reporte cognitivo sobre a psicologia positiva, que eu acredito ser intencional deixar registrado. A psicologia positiva nos ensina a encontrar significado e propósito, mesmo diante das situações desafiadoras como a morte. Ela nos incentiva a valorizar cada momento, a cultivar relacionamentos significativos e deixar um legado positivo. E isso nos ajuda a lidar com o luto de uma forma mais construtiva e resiliente. Ao adotar uma mentalidade de crescimento, podemos transformar medo da morte em uma oportunidade de viver de forma mais plena e intencional. Isso nos ajuda a superar o sofrimento do luto e encontrar forças para seguir em frente, honrando a memória daqueles que se foram. Profundo, né, irmão? Profundo. E quando a gente vai para um próximo passo aí, até de profundidade mesmo, né? Nós podemos observar que a gente pode buscar um significado na vida, né? Viktor Frankl tem um livro Em Busca de Propósito, né? Para quem não leu, sugerimos aí como dica a leitura, né? Ele é o pai da logoterapia, e ele viveu nos campos de concentração do nazismo. E mesmo assim ele conseguiu buscar um significado e forças para continuar vivendo, mesmo perdendo várias pessoas de sua família lá. Qual que é a visão que a gente pode trazer aqui relacionada a significado na vida? Podemos pensar em três principais pilares. Primeiro deles, num sentido de você identificar os valores que você tem na vida. Eu até comentei isso na hora que eu falei que se a gente entra numa autorreflexão de o que a pessoa que eu perdi me proporcionava, você pode chegar numa resposta de que valores que você dava na relação para com ela, por exemplo, né? Outra maneira da gente perceber esses valores é respondendo via, para que você detecte, conheça as suas forças de caráter de assinatura. São as 5 tops do via. Quando você responde o relatório, tem 24 forças, as 5 do topo são forças de caráter e são comportamentos que você, eu, cada um de nós,
valorizamos ter. Quando nós nos comportamos com essas forças, nós estamos vivendo comportamentos que nós valorizamos. Outro pilar é a cultivar os relacionamentos. Olha que interessante. Se eu passo em vida a cultivar os relacionamentos com quem de fato eu amo e é importante para mim, a tendência, não estou falando que isso é uma coisa que não vai acontecer, mas a tendência é que talvez você consiga lidar com o luto de uma maneira melhor, pelo fato de ter conseguido desfrutar, enquanto podia desfrutar, a companhia daquela pessoa ao seu lado, né? Então, e existe um estudo de Harvard que diz que um dos maiores preditores de felicidade, de bem-estar e de longevidade saudável é relacionamento positivo, é você ter com quem contar, você saber que existem pessoas que te amam e que você sabe que em qualquer perrengue você pode pegar, passar a mão no telefone às 3 horas da manhã, falar, Gabi, estou aqui, irmão, vem me ajudar, que a casa caiu, por exemplo, né? E por último, a questão da perseguição dos sonhos, né? É, nós humanos temos três necessidades básicas humanas que vai ao encontro do que Bandura traz para a gente na autoeficácia, né? Desenvolver competência, sentir autonomia e ter relacionamentos positivos, que é um outro pilar que está aí, né? E o desenvolver competência e ter autonomia vai ao encontro da gente realizar os nossos sonhos através da elaboração de metas e que podem ser realizadas a partir de coisas que a gente valoriza. Até para interconectar todos esses elementos. Só para ilustrar, vou falar de mim mesmo, que é o mais fácil para dar um exemplo. Eu tenho entre minhas forças de assinatura a generosidade. Como eu posso usar esse valor, que é um comportamento que eu aprecio, sendo voluntário como palhaço no hospital? Nisso eu cultivo relacionamentos até com pessoas desconhecidas, inclusive, e com algumas pessoas que são palhaças e palhaços lá junto comigo. E junto disso eu posso perseguir um sonho que é de impactar de alguma maneira através do meu tocar violão e fazer palhaçada, que é outra característica que eu tenho, que é humor, que tem a ver com valor, força de caráter. Eu posso viver isso no meu dia a dia perseguindo um sonho. Isso torna a minha vida mais significativa. E você, Gabs, o que tem a dizer sobre o medo da morte? Como superar? Outro passo aí que a gente pode passar para as pessoas como sugestão de como lidar com o luto. É um caminho complexo. Certa vez, nas nossas trocas em meio à pandemia, você me ajudou a enxergar que o ser humano ele tem as suas barreiras intransponíveis. Lembra? Papo de mestrado? Lembro, lembro. Ou se lembra. Nosso convite, o nosso propósito com esse tema é ajudar a expandir perspectiva, que é uma das nossas características de assinatura. Lembrando que o progresso é exatamente para benefício de muitos, tanto na reflexão, nessa busca, seja do street smart ou do book smart, né? Essa inteligência de rua ou essa inteligência acadêmica que nós nos debruçamos, é ajudar a pessoa a desenvolver a aceitação. E não é uma aceitação dos fatos ou de quem partiu, mas é uma aceitação que você pode apreciar melhor o seu tempo de qualidade. O Dani, a palavra mais pesquisada no Google no ano passado foi ansiedade. E às vezes, num restaurante, a pessoa está conversando, mexendo no celular, na mesa com a família não tem aquela contemplação. Nós falamos em um episódio anterior sobre a gratidão como ciência. Existem neurocientistas que falam que se nós anotarmos, tirarmos o tempo para respirar, para meditar, para olhar o que deu certo no dia. Estava esses dias refletindo sobre um atleta
sofreu um acidente, perdeu as suas pernas. E ele conta como que era antes ele ter o dia a dia de simplesmente ir na padaria dele comprar um pão. E que depois desse acidente, a vida inteira dele mudou. O conhecimento, como diz o nosso querido Portela, ele serve para iluminar e não humilhar. E graças ao bom Deus, Dani, nós estamos nessa jornada, trazendo o quê? Uma expansão de perspectiva, uma reflexão. É um tema delicado? É. Mas como seria se essa pessoa que está do seu lado partisse? Aliás, eu vou trazer aqui uma pergunta delicada. Posso, Dani? Você me autoriza? Manda bala, irmão. Para você que nos escuta, para você, espectadora, espectador, se você tivesse só mais um ano de vida, o que mudaria na sua prioridade? Será que você conviveria com quem você convive? Será que você continuaria trabalhando onde você trabalha? Será que você perdoaria? Eu ouvi de um enfermeiro algo que me marcou muito. Ele falou assim: Gabriel, geralmente quando um querido falece, e quem trabalha na linha de frente de hospitais sabe bem disso, existem dois choros dos filhos para com os pais e para com as mães. É um choro de, puxa, alguém que é importante para mim está partindo. Mas em muitos casos é um choro de arrependimento. Poderia ser mais presente, poderia ser mais gentil, poderia ter construído memórias afetivas. Eu acredito que tenha muito a ver com esse ponto 5, né, Dana? Tem sombra de dúvidas, Gabs. A questão da gente construir um legado duradouro tem muito a ver com pensarmos qual é o impacto e efeito que nós deixamos no mundo e nas pessoas que nos cercam, né? O que vai ficar? Como que a gente vai ser lembrado? Será que nós vamos gerar inspiração? Será que nós vamos gerar a sensação afetuosa de que fomos amorosos, né? Será que estamos escolhendo fazer o melhor que podemos na situação que temos? Como diria Cortella, caprichando. Mas caprichando não só no fazer, mas no se relacionar. Porque se a gente observar, o luto, ele vem do processo da perda de uma relação com algo ou alguém. Eu deixo de ter a chance de novo, poder viver algo com aquela pessoa, ou com aquele objeto, ou com aquele trabalho, ou com qualquer que seja o gerador de relação comigo, né? Então, ah, na minha cabeça aqui vem muito o sentimento de busca colocar atenção no que você está fazendo, e a partir dessa atenção, caprichar, né? Caprichar. E como conclusão aí em relação à oportunidade de viver plenamente, tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora, né, Gabs? Como que você pode fazer um wrap-up, ou um resumão, uma interconexão das coisas aí, para quem nos ouviu até aqui agora? Os construtos acadêmicos que se fala muito para quem estuda a neurociência do comportamento é que a intencionalidade ela é uma motivação intrínseca. É aquilo que, por mais que a gente fale que nunca mais vai fazer, você se pega fazendo, sendo generoso. Se você é uma pessoa crítica, você vai buscar uma qualidade. Se você tem coragem, chega no amigo e fala: vamos lá, Dani, vamos fazer esse negócio, vai dar bom. É bonito olhar que a intenção, ser uma pessoa intencional, é importante. Só que de intenção, o inferno está cheio. Precisa de intenção e decisão. Decisões definem destinos.
ambientes proporcionam mudanças. Então, quando nós temos a clareza do que eu quero levar adiante, do que eu estou cultivando nessa jornada gradativa do bem-estar psicológico, fala-se muito, né, Dani, sobre NR1 nos ambientes corporativos, olhar o ser humano nessa integralidade biopsicossocial. O Brasil é um país que celebra, que é tão feliz, que é tão plural, mas existem desconexões do tocante à ansiedade, burnout, depressão. Então, nós olharmos o que nós fazemos no offline é muito importante. E até conecta, Dani, exatamente com esse último paper, que é um estudo que eu amo, de uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Mandei bem em inglês, professor? Sim, por supuesto, senhor. Você já conhecia esse estudo, Dani? Não conhecia, Gabs. Conheci através de ti. É, meu irmão, a primeira vez que eu li esse estudo, chorei, hein, bicho? Mexeu. Vou pedir a gentileza para você, enquanto eu me recomponho aqui, toma um copo d'água, porque isso, se você pode ler essas 4 linhas aqui para quem nos acompanha, para deixar um encontro. Eu não sei mais se é podcast, se é masterclass, o que virou esse negócio aqui, mas eu acho que tem a ver com nós, né? Vamos lá. Uma enfermeira australiana especializada em cuidados paliativos dedicou 8 anos de sua vida a acompanhar pacientes em seus momentos finais. Durante essa jornada profunda e transformadora, ela documentou meticulosamente os arrependimentos mais recorrentes e compartilhados por pessoas à beira da morte. Através de conversas íntimas e reflexivas, Brownie descobriu padrões surpreendentes que revelam verdades profundas sobre como vivemos nossas vidas. Suas descobertas não são apenas um registro de arrependimentos, mas um poderoso convite para repensar nossas prioridades, valores e escolhas cotidianas. Olha que interessante, Dani. Os 5 grandes arrependimentos ao longo dessa pesquisa. Ser fiel a si mesmo. Gostaria de ter tido a coragem de viver uma vida fiel a mim mesmo, não a vida que os outros esperavam de mim. Muitas pessoas sacrificam seus sonhos e autenticidade para atender às expectativas familiares, sociais e profissionais. A verdadeira coragem reside em ouvir sua própria voz interior e ter a determinação de seguir seu caminho único. Propósito. Você me fala desse primeiro arrependimento, meu irmão? É, há filósofos que dizem que a virtude mais importante dentre todas é a coragem, né? Porque a coragem é quem nos coloca em ação apesar do medo. Então, a questão da gente ter a coragem de viver uma vida que faça sentido e que nos coloque para desfrutar no aqui e agora o que de fato é relevante de forma amorosa, gentil para a gente, para quem nos cerca, é de fato um ato de coragem, né? Fica aqui um convite para você que está nos escutando, o quanto de coragem você está imprimindo na sua vida para ser fiel a você mesma e também para permitir quem está junto contigo ser fiel também a quem de fato é, sem que você impeça ou sem que você queira mudar a outra pessoa, né? Coragem não é ausência de medo, ela nos ajuda a ter uma bravura intencional, né, meu amigo? E olha que interessante, Dani. O segundo grande arrependimento, gostaria de não ter trabalhado tanto. O excesso de trabalho nos afasta do que realmente importa. Encontrar equilíbrio entre vida pessoal e profissional
é essencial para viver plenamente. Lembre-se, nenhum sucesso profissional compensa tempo perdido com pessoas queridas, entes queridos, familiares. Então, você conhece alguma história, algum cliente, alguma pessoa que, por trabalhar tanto, às vezes não viu os filhos crescer, por trabalhar tanto, às vezes a vida passou? Existem vários casos, né, Gabs? E eu até coloco aqui, para quem está com a gente até agora, para pensar que não existe, na real, uma vida que a gente consiga vivê-la o tempo todo da maneira 100% que a gente gostaria. Existirão momentos que, de certa forma, a gente vai precisar se sacrificar por uma coisa ou por outra, abrindo mão de relacionamento por um projeto que você tem que entregar. Mas sabendo que projetos começam e terminam, e que você vai poder também dedicar enquanto estiver mais disponibilidade às pessoas que são importantes a você. E junto disso também, se você consegue imprimir uma atenção de mais qualidade enquanto está acontecendo um momento de mais demanda do seu trabalho, você pode acabar compensando com a sua presença e não com presentes, né? Seja para amoroso ou para filhos, seja para quem for, né? Mas quando a gente tem consciência, a gente pode buscar intencionalmente esse objetivo, de conseguir equilibrar as coisas na medida do que é possível, né? Porque a gente sabe que a vida não é justa e que, ao ela não ser justa, cabe a nós, de certa maneira, imprimir a nossa justiça de maneira amorosa e gentil no espaço que a gente tem, né? Até conectando com meritocracia, que me veio à cabeça aqui. Da minha perspectiva, não existe meritocracia, porque as pessoas não saem do mesmo lugar. É injusto eu dizer que o esforço que eu preciso como branco hétero é o mesmo esforço de uma pessoa que vive numa comunidade, numa favela, que porventura seja preta, preto, do sexo feminino, ou de outra escolha qualquer. Essas pessoas têm muito mais passos atrás para conseguir o mesmo resultado que mim. Então a gente precisa reconhecer isso, né? Num sentido de justiça, e num sentido de equilíbrio entre as coisas. E você colocou aí a expressão do sentimento, né? É, eu conectaria que uma maneira da gente buscar lidar e aliviar o processo do luto é reconhecer e expressar esses sentimentos, né? Porque se eu finjo que ele não está ali, ou se eu escondo, vira uma panela de pressão sem válvula de escape, que pode explodir a qualquer momento. E junto dessa expressão de sentimentos, buscar conexões para cuidar de você, para te ajudar a lidar com a situação, né? Porque a partir disso, dessas conexões, você pode, inclusive, nas conversas e trocas com essas pessoas próximas, honrar a memória de quem se foi, lembrar as coisas boas que tiveram, expressar o amor dessa pessoa e assim por diante, né? O que mais você tem para colocar aí, Gabs, desses pontos? O terceiro grande arrependimento. Gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Nossa, Dani, isso me pega de um jeito, porque você sabe que integridade é um dos pratos da casa, né? E às vezes eu encontro pessoas que elas falam, Gabriel, eu queria ter tanta coragem de gravar um podcast.
Queria tanta coragem de uma reunião levantar a mão e dar meu ponto de vista. Queria coragem de sair de um relacionamento tóxico. Queria ter coragem de virar para um familiar e falar: essa brincadeira já não é mais legal. E interessante, porque o quarto arrependimento é gostaria de ter mantido contato com meus amigos. E essa é uma coisa que me pega muito, Dani, porque muitos dos meus amigos são de Jaú. E eu percebo com essa minha vinda para São Paulo há 2 décadas, muita coisa mudou. Só que o maior arrependimento dentro dessa pesquisa, por essa jornada tão intencional, gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Sabe, Dani, um dos maiores presentes que você me dá como conexão, como relação, como um grande parceiro, é que a felicidade, para mim, cada vez mais é consciência. Estou voltando a me exercitar com mais disciplina e tem um aparelho chamado Transport, conhece? Conheço, sei qual é. Eu lembro quando eu fazia 10 quilômetros em 20 minutos. Nossa, cara, a cada 3 minutos eu acelerava, tipo 10 quilômetros em 30 minutos, para ser mais exatos. Cada 3 minutos eu fazia 1 quilômetro, a cada 3 minutos estava conversando com a minha sócia afetiva. Falei, nossa, como eu tinha uma força, como eu conseguia realizar, e às vezes eu não valorizava. Eu acredito, Dani, que principalmente esse ponto da felicidade cada vez mais vem com consciência e essa capacidade de valorizar as mudanças. E para ter as nossas considerações finais, eu trouxe aqui o nosso amigo Will Smith. Você já tinha ouvido falar desse filme, Dani, Beleza Oculta? Já, já. E quando você me mandou a sinopse, o trailer, eu lembrei, eu já assisti esse filme. É top demais. É, o Will Smith é um publicitário fora da curva, que ele abre o filme dizendo que todos os seres humanos passam por 3 grandes abstrações que têm a ver com o amor, o tempo e a morte. Abstrações são percepções que nós temos a necessidade de ser amado, amada, que nós não queremos perder tempo e que, na realidade, no fundo, lidar com o tema da morte é bem desafiador, bem complexo. O filme ele tem uma situação bem delicada envolvendo a esposa, envolvendo a filhinha. E eu aproveito aqui, meu amigo, para agradecer por esse testamento de ideia, por essa troca. Vamos juntos, meu irmão. Para você, espectador que nos segue, que nos acompanha, espero que essa mensagem chegue no seu coração, te ajude a florescer e valorizar os pequenos momentos mágicos da vida. Um pão na chapa, um cafezinho na padoca. Até mais. E para fazer minha despedida aqui também, gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro que Gabs e eu não temos intenção alguma aqui de dizer que essa é a regra, né? Conforme você até trouxe no começo, longe de querer ser um indicador de livros, né, para pessoas que a gente gosta, aprecia. A gente está aqui para compartilhar um pouquinho do que a gente estuda, um pouquinho das nossas experiências, com uma intenção de, no mínimo, te apoiar, ver uma perspectiva que possa te aliviar de alguma maneira e te levar para um ponto melhor do que você se encontra. Então, busque ser gentil consigo mesmo, consigo mesma, busque encontrar um significado para a vida, evite se isolar por tempo demais. Então, busque estar com pessoas que são importantes para você. Então, tenha autocuidado, autocuidado emocional, considere a terapia. Fazer a terapia é um ato de coragem, inclusive. Não é porque você é fraco. Todos nós passamos por situações adversas e um profissional, uma profissional pode te ajudar a lidar com um processo de luto de um jeito
mais leve, de um jeito mais humanizado, né? Então, eu deixo aqui para ti um beijo no seu coração. Se você achou relevante que nós podemos trazer aqui um pouquinho mais de conhecimento para você, compartilha com alguém que porventura possa desfrutar disso. Muito obrigado e até breve.